Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Filha de lavradores, ela não teve dúvidas de que o agro era o melhor caminho para prosperar profissionalmente. A escolha pelo curso de Ciências Contábeis foi consequência direta da aptidão nata de lidar com números, e o tempo mostrou que a decisão foi certeira. Mais de 2 décadas depois do início da carreira, a presença na lista das 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro é um reconhecimento pela liderança que exerce e pelo comprometimento em não medir esforços para colocar o setor como importante agente no desenvolvimento do país. Natural de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, a Neuza Lopes mudou ainda criança para o sul de Mato Grosso. O período coincidiu com o início da transformação do Centro-Oeste num celeiro, que ela acompanhou de perto. Quando começou a trabalhar na área contábil de uma fazenda, vivenciou outra mudança decorrente da expansão da visibilidade e da participação do agro brasileiro mundo afora. As propriedades rurais ganharam escala, viraram empresas e foi preciso aprimorar a gestão diante de várias e novas exigências. O sucesso frente aos desafios que enfrentou e missões que recebeu a levou ao posto de CEO de um grupo com mais de 40 anos de história, uma referência na produção de sementes de soja e algodão. Neuza Lopes, que satisfação receber, o seu aval para participar aqui do podcast do Patrone, muito bacana. A Daiane, aliás, um abraço para a Daiane, fez a sugestão do tema, da entrevista e na hora, assim, a gente já conversou, já super aceitamos, aí falamos contigo e eu fico muito feliz por trazer uma história como a sua aqui, que certamente vai ser um exemplo, aliás, é um exemplo para o agro, a gente vai já também certificar isso mais adiante, vamos falar sobre o reconhecimento que eu sei que você já tem, mas mais do que isso é uma fonte de inspiração para outras pessoas, especialmente para outras mulheres que também querem ou estão seguindo carreira no agro. Portanto, eu já começo rendendo elogios e te agradecendo por estar participando do podcast. Como é que você está, Neuza? Tudo bem? Tudo jóia. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui falando com você nesse programa tão rico, tão cheio de conteúdo, que tanto agrada aí o nosso agro, uma área extremamente, vamos dizer assim, desejável de mais conteúdos e de falar um pouquinho mais desse setor. Então, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Obrigada aí pelas honras, Não é muito minha praia ficar muito me sentindo, mas vindo de você é uma honra. Verdade, obrigada. Que legal. E certamente quem nos ouvir agora, ouvir o programa, vai também ter essa mesma sensação. E eu concordo contigo, a gente vive num setor que é tão pujante, que representa tanto no nosso país, mas falta muito ainda a gente ouvir histórias do campo, A gente é atropelado sempre por avalanches de notícias, Produzimos notícias constantemente, temos que rebater muitas falsas notícias ou notícias ideológicas que contestam, toda a realidade do setor, que a gente sabe que existe uma realidade tão bonita, por trás de todos esses números gigantescos, e falar de pessoas, conversar com pessoas é algo que fugiu do nosso dia a dia, diante da correria, não só no agro, e assim ouvir histórias, conhecer um pouco de cada uma das pessoas que fazem, determinada atividade, no nosso caso aqui o agro. Então por isso que eu tenho gostado muito de fazer esse podcast, justamente por isso, por ter um tempo de trabalho, mais um hobby na verdade, e para ouvir histórias e conhecer um pouco mais, de tantos ícones aí, independente da área de atuação no agro. Então, eu aproveitei essa emenda tua aqui para trazer esse comentário e esse desabafo positivo aqui. Agora, Neuza, vamos começar conhecendo um pouquinho da tua história. Eu sei que você é minha conterrânea de Mato Grosso do Sul, só não sei exatamente de que cidade você é, de onde você é, como começa a sua trajetória e a relação com o agro, eu sei que também vem de berço, Então, assim, meus pais são mineiros, Então, eles migraram, ainda solteiros, cada um no seu tempo e momento de vida, migraram aqui e fizeram uma parada ali no Mato Grosso do Sul, onde meus pais se encontraram, se casaram, e lá eles tiveram 3 filhos, e em um determinado momento ali, e esse local, já respondendo a sua pergunta, foi
em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, do lado do Mato Grosso. E ali, em um determinado momento, ali, eles acabaram de vir para o Mato Grosso, para o lado de cá, e aqui está até hoje. Então, eles já estão aqui no Mato Grosso há mais de 42 anos. Eu vim para cá, eu tinha 4 anos de idade. E aí, meus pais são lavradores, trabalharam a vida inteira no campo e agricultura familiar, junto com a família do meu avô também. Então, a família inteira nesse contexto. E a gente veio morar na cidade quando os filhos já precisavam frequentar a escola, e aí foi toda uma adaptação, tanto deles, eu imagino quanto foi difícil para eles também, a vida inteira na roça, trabalhando, e nesse labor, e junto com a família ali, ter que se adaptar à vida urbana, à cidade, empregos urbanos, e também, muitas vezes, para a fazenda, deixar a família na cidade. Então, foi uma adaptação para eles, e aí a gente, então, começou o contexto urbano, né? Ir para a escola e conviver num contexto um pouco mais desenvolvido, vamos dizer assim, tá? Então, nessa história toda, já partindo do berço, e meu pai acabou sempre trabalhando na área rural, eu vim trazendo isso como acho que um traço no DNA, né, vamos dizer assim. E logo quando eu iniciei a carreira, eu já tinha, sei lá, uma predisposição a atuar no agro. Mas nem de longe imaginava que seria uma carreira que no final veio a dar muito certo, e teve muitas histórias, tem muita luta, tem muito contexto, tem bastante coisa envolvida aí também, mas era só uma predisposição. Acho que por estar inserido nesse ambiente, nesse cenário, talvez era quase como se fosse repetir uma história, né? Uma forma de honrar, talvez naquele momento, de forma tão genuína, honrar uma história que vinha já de todos os meus antecedentes, né? Que legal. Antes de você seguir contando a tua história, eu vou deixar um suspense aqui para todo mundo saber logo mais adiante. O que eu ia te perguntar é o seguinte, Neuza. Eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? Especialmente aquelas que têm uma ligação umbilical assim com o agro, né? Qual a primeira imagem de campo, de agro, de rural, de meio rural que vem na tua memória, assim, aquela de infância? Que é a primeira imagem que você se recorda de campo? Assim, imediatamente a sua pergunta me veio um trator. Acho que um trator, uma pessoa lidando com o campo, eu acho que essa é a primeira imagem fotográfica que veio à mente nesse momento, né? Eu imagino que é uma pergunta, é um tanto rica essa pergunta, né? Segundos depois passa N imagens, N coisas. Se eu remetesse a minha história, com certeza seria algo mais manual, mecânico, assim, né? Uma enxada, talvez, né? Eu acho que de origem seria... Seria essa, né? E aí é interessante como a gente vê a diferença do agro, né? Geralmente não se lembra da enxada, né? Tão importante e tão histórica, né? A gente tem um agro extremamente tecnológico hoje, né? Mas ela não foi dispensada, ela continua ali, sempre é recorrida em determinado momento. Agora, Neuza, você falou que daí mudaram para Mato Grosso. Qual foi a cidade que vocês mudaram inicialmente mesmo? Então, foi aqui para a região do interior de Rondonópolis, já é interior, mas foi mais um pouquinho interior, foi na região de Pedra Preta, e sempre tive por ali, né? Então, as primeiras fazendas faziam vizinhos ali com a Serra da Petrovina, fazendas que eram mais agropecuárias, e o pessoal mantinha um modelo ali de arrendar pequenas áreas para agricultura familiar mesmo, foi nesse contexto. Maravilha. E aí, você narrou ali, então, na história, quando se deixaram o campo, né, para poder que os filhos que vocês estudassem, né, então foram para essa área urbana, um primeiro choque ali, especialmente para os seus pais. E aí, quando você fala adiante que escolheu a sua profissão e já com uma tendência, um olhar focado no campo, até para remeter à história, ser como se fosse uma homenagem de tudo que eles enfrentaram, tudo que eles vivenciaram, eu queria só pedir para que você nos diga qual foi a profissão que você escolheu, porque para muita gente, quando a gente fala em profissão ligada ao agro, já pensa logo nas áreas de campo, né? Agronomia, zootecnia, veterinária e assim por diante, né? E a gente brinca aqui que a agronomia é uma das áreas, assim, que mais
possibilitam diferentes tipos de trabalho ligados ao agro, mas a área que você escolheu igualmente também tem um espaço muito grande no agro. Eu queria que você já dissesse pra gente por que escolheu essa profissão e como que foi o teu início de jornada no campo. Sim, desde muito nova eu tinha uma predisposição para número, matemática, era meu forte. Assim, a infância não foi as mais, vamos dizer, promissoras possível, então os sonhos eram limitados, né? Então não existia uma expectativa, assim, por exemplo, de verdade, lá atrás, até de se formar numa faculdade e chegar a ser uma pessoa graduada ali naquele primeiro momento. Então, eu tinha uma expectativa de ser uma tecnóloga em contabilidade, por exemplo. Então, quando eu terminei ali a oitava série, que viria para um tecnólogo, aí foi uma época que foi extinto os técnicos, né? E aí só veio, então, o propedêutico ali, chamava na época, que era um segundo grau, ensino médio. Então, não tinha mais a formação em contabilidade. E eu fiquei com aquilo, poxa, né? E aí, na primeira oportunidade, eu me inscrevi na faculdade, no vestibular de Ciências Contábeis. E foi a minha formação. Então, era algo que eu me identificava muito, matemática, contabilidade, número, finanças. E foi como eu comecei a minha carreira no agro, na área ali de contabilidade e seguida da área financeira. Meu instinto, minha intenção era a área financeira. E comecei na área fiscal, ainda no primeiro ano de faculdade, tudo, sempre com a intenção da área financeira, que é a qual eu me identificava mais. E todo o contexto dali para frente foi em cima de finanças. Finanças, controles, projetos. E aí você começou a trabalhar já desde o primeiro ano de faculdade, você mencionou, se eu não estiver enganado, e quando se formou já estava empregada? Como é que foram os primeiros empregos? Já foram também em fazendas? Antes da faculdade, eu tive uma experiência no supermercado, como operadora de caixa, porque eu não entrei na faculdade logo após, muito nova, já fui para a faculdade depois dos 22 anos, né, que eu consegui, então, acessar uma faculdade. E nesse intervalo eu trabalhei num supermercado aqui mesmo, na cidade de Rondonópolis, onde eu me encontro até hoje. E nesse supermercado comecei como operadora de caixa, depois fui para a tesouraria, né? Então, assim, eu já também comecei, já antes mesmo de ter esse pulo para um escritório ou algo mais que se identificasse mais, eu já era também trabalhando com número. Desde muito nova, nas festas de igreja, nas quermesse, na primeira oportunidade, eu já estava lá pedindo para trabalhar de fichária, né? De vender ficha, que é aquela função que era dinâmica e estava diretamente ligada ali com o cognitivo ali das finanças. E nessa experiência do supermercado, eu tive a oportunidade de trabalhar na tesouraria, onde resumia todas as finanças do supermercado. E aí entrei na faculdade logo no mesmo ano ali, eu tive essa oportunidade, então, de ir para esse escritório de uma fazenda, focada em commodities, algodão de soja. E aí, fiquei 10 anos lá. E lá foi uma espécie de uma jornada, né? Uma escada. Comecei como fiscal, logo fui para a área financeira, aí assumi gerência financeira, e aí depois fui ficando ali como o staff do produtor, e passei por quase todas as áreas. Então, uma bagagem bastante grande, 10 anos ali trabalhando ao lado dele. Não tinha muita função, era uma função de pós-dono, né? Então, o lugar dono não tá, é a Neuza que mandava e que coordenava as coisas e tal, sobre o olhar e comando do produtor. Aí, após 10 anos, eu saí dessa empresa e foi quando eu recebi o convite para trabalhar na empresa que eu estou até hoje. Então, tive duas experiências aí, todas elas passando um pouco mais de uma década de experiência. Aqui na empresa atual, eu estou com 13 anos, vai para 14. Maravilha. A Neuza está na Geração Agrícola, né, que é uma das fazendas também, uma das empresas do agro referências aqui em Mato Grosso. Tem uma história muito bacana também. E, Neuza, eu ia te perguntar o seguinte, para quem trabalha contabilidade, pessoa que está na faculdade agora, está estudando, enfim, está buscando também seguir
nessa área. E aí tá ouvindo você falar. Quais são as características principais de uma contabilidade de uma propriedade rural aqui em Mato Grosso, por exemplo, que trabalha com a Girassol, que trabalha com produção de sementes, que tem várias frentes de trabalho, né? Você falou aí, foram 10 anos em uma propriedade, agora está há 13 já em uma outra empresa e sempre passando por etapas, né, adquirindo muito conhecimento, porque eu imagino que não seja algo tão simples, né, assim, né, são várias frentes de trabalho, a gente tá falando de commodity, na maioria das vezes, né, as produções aqui envolvem commodities que dependem de um preço externo, então, assim, tem um emaranhado de coisas aí que precisam ser alinhadas. Como, só para sintetizar aqui e exemplificar, que o profissional tem que se preparar para atender bem e ter uma carreira duradoura, próspera, na área contábil no agro aqui em Mato Grosso? Eu acho que o conhecimento, de forma geral, ele contribui para tudo, mas vou limitar aí, por exemplo, o que você começou falando, que é a área contábil, né? Eu já passei por todas as áreas que você imaginar dentro de uma propriedade na área de gestão, todos e todas. De alguma forma, eu já passei. E não teve um lugar que eu passei que eu dissesse assim, nossa, o curso que eu fiz não serviu para nada. Então, a contabilidade, assim, para mim, em nenhum momento eu me arrependi de ter feito o meu curso. Porque ele é tão rico, ele traz tanto contexto. Então, muita gente pensa que é registrar estoque, partida dobrada, livro caixa, mas é uma organização de pensamentos, vamos dizer assim, que o curso traz, de que as coisas têm lógica, precisa ter lógica. Se não tem lógica, tem alguma coisa errada que precisa ser observada ali para entender o que acontece, né? Então, tudo que as contas têm que fechar, sabe? Então, ela vai gerando ela foi me gerando ao longo do tempo uma sensação de que as coisas têm que fazer sentido, né? E eu fui levando isso para a vida. Então, as coisas, contabilidade para mim significa isso. Mas, trazendo para a prática, ela se aplica em quase todas as áreas. Na área financeira, na área tributária, na área jurídica, na área contábil, controladoria, planejamento, custo, RH, folha de pagamento, recepção comercial, vendas. Então, assim, tudo, ela te dá uma visão um pouco mais ampla da profissão, né? Então, muita gente pensa, contabilidade é uma profissão que não vai existir mesmo, daqui a pouco você não se contabiliza mais, né? O sistema faz tudo, é verdade. Mas a riqueza do curso e a riqueza que ela traz no crescimento da cognição mesmo é impressionante. Então, eu sempre brinco assim, todos os cursos deveriam ter um módulo, pelo menos, de contabilidade em alguma época do curso, dos 4, 5 anos que se fica na faculdade. Muita gente sai da faculdade e não sabe nada sobre lucro, sobre débito e crédito, que os números têm que bater, sabe? Então, assim, é triste, viu? Então, eu acho que eu não arrependi nenhuma vez. Fiz vários outros cursos, atuei em várias outras frentes de conhecimento, que igualmente são muito ricas, mas eu não tenho dúvida que eu escolhi a graduação certa. E nunca assinei um balanço na vida. Nunca. Então, assim, nunca fui contadora, desde o começo eu já entendi que não era a minha praia. Mas ainda assim, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas
que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. E aí, Neuza, eu vou fazer uma contextualização de tempo aqui, que eu acho que cabe também um olhar teu que você viveu. Vou chamar de transição aqui, você me corrige se eu estiver errado, tá? A gente está pegando a história da agricultura mais recente aqui de Mato Grosso, vamos considerar aí dos anos 70, meados de 70 para cá, quando começa nessa migração forte do sul para cá e começa realmente a transformação do cerrado no que ele é hoje, né? Do nosso cerrado produtivo aqui no estado. E coincide essas 2 décadas e meia aproximadamente que você está atuando diretamente com a tua área focada no agro, coincide também com um momento de um olhar e um crescimento muito grande das nossas atuações no mercado externo, ou seja, a transformação também do agronegócio, né, a potência que Mato Grosso se torna como celeiro e como, de fato, um grande player, um grande exportador, né, um grande exportador de alimentos e uma referência não só no Brasil, mas também fora. Esse momento foi um momento também de transição das empresas, de transformação, de reestruturação nessa área contábil das empresas. Você passou por essas fases, você testemunhou isso. Como é que foi, no teu olhar, essa mudança? Não, o mundo, de forma geral, está muito acelerado. E o agro, assim, caiu de bandeja nesse cenário bastante dinâmico, né? O agro, ele tem aí um traço de informalidade, de trabalho no campo, de atuação na pessoa física, o pai, o filho, a mulher, o primo, o vizinho, de atuação através de cooperativas, de pools. Então, assim, de uma atuação de muita informalidade, né? Mas o mundo, ele vem exigindo das pessoas, das empresas e das pessoas como um todo, o mínimo de organização. E aí vem tecnologia, vem aí toda essa questão da inovação, da agricultura 4.0, o crescimento acelerado. De repente, um produtor está faturando aí na casa dos seus 3 dígitos, 4 dígitos, e ele se percebe aí fazendo gerenciamento de 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores e atuando de forma muito informal. Então, ele foi meio que exigido dele essa transformação imediata. E o mínimo de organização de uma empresa passa por uma área contábil, passa por uma área de um mínimo de controle, né? Controle de uma conciliação bancária bem feita, uma contabilidade ali de apuração de lucro, né, de resultado mínimo, da forma mais simplória possível, passa, né? Então, eu acho que esse foi o despertar para esse processo de aceleração na gestão das empresas. Eu digo que o agro ainda é muito carente de gestão, ainda caminha muito vagamente, mediante, fazendo um paralelo com todos os demais setores. Então, o agro é o setor que mais caminha lentamente aí no processo de gestão, trazendo esse traço que a gente coloca ali atrás, né, de produtor, de produção agrícola, trabalho no campo de forma muito informal. Mas ele se viu num cenário que, de repente, ele tem que falar de clima, tem que falar de dólar, tem que falar de moeda, tem que falar de negociação na bolsa, tem que falar de gerenciamento de risco, e tem que falar de governança, e tem que falar de sucessão, tem que pegar dinheiro no banco, que o Banco do Brasil já não faz mais tanto sentido para ele, que é aqueles custeios que tinha e tal. Então, ele se viu num cenário em que ele não era mais uma pessoa trabalhando, ele era uma empresa trabalhando e movimentando milhões e muitas pessoas envolvidas no processo. Então, ele foi pego, assim, de churrada em cima dele, e ele foi obrigado, e está sendo obrigado, a se organizar como empresa. E aí a gente vê tudo isso que a gente está vendo. Graças a Deus, a gente vê um agro aí evoluindo muito no seu processo de governança, nos processos de ter uma gestão o mínimo possível organizada, nos seus escritórios e tudo mais. E isso, ao mesmo tempo que traz um fator de sucesso também para essas empresas, traz muita oportunidade também para as pessoas, para a sociedade em geral,
está trabalhando e atuando e aí contribuindo para que tudo isso chegue numa equação positiva. Muito legal. Sabia que ia vir uma resposta muito bacana como essa, né? Porque realmente é tudo isso, né? Você disse muito bem, eu vou sintetizar aqui o que você, em poucas palavras, que é justamente, foi pego, não foi de surpresa, mas foi um processo que foi muito gradativo e muito acelerado, né? Então, assim, ficou até meio estranho, gradativo e acelerado. Ele foi passo a passo, mas foi um passo a passo rápido, né? Ou seja, aconteceu praticamente tudo de uma vez e você tem que assimilar e as transformações do mundo e, enfim, e as empresas crescem e são milhares de pessoas trabalhando, então, assim, realmente é preciso trocar o pneu com o carro andando, como a gente costuma brincar, né? Fazer uma alusão a isso. Então, muito bacana você trazer esse ponto de vista. E aí, eu queria só aproveitar um gancho que você deu na sua resposta, que você mencionou, o agro ainda é muito carente de gestão. E eu vou estender esse comentário para que você também fale sobre isso, Neuza. Quando a gente fala em gestão, é importante que as pessoas ouçam, né, entendam que a gente está falando de gestão. Claro, você está num exemplo de uma grande empresa que está toda estruturada, passou por reestruturação, enfim, passou por todo esse processo. Agora, a gestão, ela independe de tamanho de propriedade, independe de cultura que você cultiva ou cria, né? Se for uma pecuária, por exemplo, ou piscicultura, que seja. E aí, acho que vale um recado, um olhar seu também técnico, uma orientação sua, para quem ainda não tem uma gestão implementada. E aí, independente se você tem ou não funcionário, se é uma agricultura familiar ou não, você que veio, né, de filha de lavradores, qual a importância e qual a tua visão sobre ainda a carência de gestão nesse âmbito, né, na falta de não saber ainda exatamente quanto custa produzir, quanto custa vender, qual é o momento certo de negociar uma produção, enfim. Queria o teu olhar analítico sobre esse ponto. Eu acho que quando eu falo que está carente, é bom corrigir, que realmente a gestão, ela passa por fases. Então, você tem que ter um mínimo, quando a gente fala tem que ter um mínimo de gestão, é você ter um mínimo de controle efetivo sobre o seu negócio, sobre o seu processo de tomada de decisão, com um olhar de visão de risco também, né? Então, porque as pessoas são mortais, é, é dinâmica, então a hora você conta com o colaborador, na mesma hora você não conta mais, por vários motivos. Várias coisas acontecem o tempo todo, nada é estático, e você precisa, o seu negócio não pode ser impactado com essas variáveis. Então, o que é controlável desse negócio? O mínimo é saber exatamente como o seu negócio está comportando mediante o grau de risco que você está tomando. Custo, resultado, grau de alavancagem, tomada de decisão para investimento, para comprar para aumentar um processo de expansão, questão de governança, é muito sério isso, as pessoas às vezes, é um tema que é sensível, às vezes o produtor não quer falar sobre isso, mas é algo muito sensível, né? A gente vê muitas histórias aí de empresas que foram literalmente esquecidas em função de não ter tido um processo de governança instalado nas empresas, das várias formas, governança de gestão, governança de família, do âmbito familiar. Então, isso é muito importante. E são protocolos mínimos que precisam ser feitos, tá? E não depende de tamanho, você colocou bem. Dentro da minha casa tem que ter controle. Então, gestão passa por gerenciar o orçamento dentro da sua casa. Imagina numa empresa, né? Que você tem, que você às vezes não sabe nem se você gasta mais do que ganha. Que esse equilíbrio está fazendo sentido ou não. E que a sua visão de mínimo, médio prazo, aí, como é que você está nessa linha do tempo aí. Então, realmente, eu acho que é algo, assim, fundamental. E, infelizmente, assim, a gente vê muitas empresas que ainda caminham lentamente em pequenas ferramentas de gestão que deveriam ter como algo adotado já, processo padrão dentro das organizações. E não precisa, de novo, de investimento, não precisa de grandes sistemas, é coisas mínimas, sabe? Então, esse é o meu ponto de vista. E eu tenho, assim, prova viva de empresas, que eu, inclusive, por onde eu passei na minha história, o quanto o processo de gestão alavancou a empresa e o resultado dela. E a recíproca também foi verdadeira no sentido contrário, né? Então, é fato, não tem como correr.
É só uma questão de tempo. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Ô Neuza, vamos dar uma acelerada aqui agora. Eu gostei muito dos teus pontos de vista. Acho que era importante a gente realmente trazer também essa análise, né, de quem está atuando no setor há tanto tempo. E o que eu queria saber agora é, você está há 6 anos, se eu não me engano, né, no que seria o cargo máximo de uma empresa como a Girassol Agrícola, né? Ou seja, você ocupa o cargo de CEO, né, como a gente diz hoje, e há 6 anos, se eu não estiver enganado, né? Como você chegou a essa função? Como foi você, como alguém que não é da família, alguém de fora, vou colocar entre aspas aqui, assumir, né, esse gerenciamento, né, esse cargo tão importante na empresa? Então, assim, nem de longe era minha intenção sentar nessa cadeira. Mas o que sempre me acompanhou em toda essa história era uma intenção de fazer esse negócio dar muito certo, no processo de gestão falando, né? Então, a gente veio trabalhando nisso, tentando trazer aí uma harmonia para todos os pilares aí que a gente considera importante no negócio. A questão dos recursos da empresa, a questão da família, a questão do equilíbrio financeiro. Então, a gente vem trazendo várias ferramentas e em vários processos a gente veio atuando para que existisse um equilíbrio, uma harmonia nesses pilares e que o negócio desse muito certo. Então, para mim, era uma intenção muito forte de dar esse negócio que dá certo e que fosse um case de referência em gestão. E aí aconteceu. Então, nesse processo, aconteceu de que chegou um momento em que o fundador precisava tomar essa decisão de realmente sair da operação e ficar num cargo um pouco mais institucional e se dedicando a outras frentes e também desacelerando um pouco mais, né? E, assim, diferente talvez de muitas outras empresas, não tinha, embora os sucessores estão aí, os filhos participam de alguma forma do negócio, tem conhecimento, tem preparo e tudo, mas tinha, assim, um combinado de que os filhos não atuariam diretamente na gestão, por vários motivos que dizem respeito mais a eles. E aí, sobrou para mim, vamos dizer assim, né? Me fizeram o convite, fui tomada de surpresa, porque a intenção era realmente, desde o começo, buscar um profissional de fora, e aí eu sentei na cadeira. Sentei com a cara e com a coragem mesmo, de começar a ver a empresa sobre um outro olhar. Coisa é você ser staff dono, atuar diretamente nas decisões financeiras e comerciais. Outra coisa é você realmente sentar numa cadeira em que você assume uma responsabilidade muito mais ampla. Pelas pessoas, responsabilidade civil, responsabilidade pelo resultado. É um fardo que chega nas suas costas, assim, que demora um tempo para você assimilar isso. E foi muito rápido para mim, assim, não teve um preparo, né? Não foi algo assim, você está sendo preparada para assumir a cadeira, porque daqui a um ano o fundador vai sair. Foi da noite para o dia, assim, a família, eles se entenderam lá que era um momento adequado e tal. No outro dia estava eu aqui sentada na cadeira, com todos os desafios que tem. O próprio dono precisa ser preparado para sair da operação. Ele tem que ser preparado para entender também que o fato dele não tomar todas as decisões não foge dele o maior poder que ele tem, que é a caneta principal, de dono verdadeiro, de acionista
né, de presidente de um conselho que é colocado aqui. Então, foi todo um preparo. Foi eu sendo preparada já, trocando ali de novo, de forma muito acelerada, ele também passando por esse processo de deixar o bastão e vai. Foi aí um ano bastante difícil, bem difícil mesmo, tanto para mim quanto para ele. Eu vejo hoje e sei o quanto foi difícil. E, ao mesmo tempo, buscando vários outros pilares que precisa, né? Uma mulher, quando ela chega num cargo de tamanha responsabilidade, ela precisa provar primeiro. Isso é inegável, né? É inegável. Ela precisa provar primeiro, que ela precisa mostrar confiança, ela precisa... Então, também é um processo. Então, foi 2 anos, mais ou menos, ali de adaptação, até que as coisas começaram a entrar num ritmo de eixo normal, vamos dizer assim, e aí, de novo, foi só, aí as coisas, consegui formar um bom time, organizar essa questão do conselho, processo de tomar decisão, protocolo de governança, que não é mais um dono que está sentado na cadeira, e sim um profissional, então, gerenciamento político de gerenciamento de risco, nossa, tanta coisa. E aí as coisas foi entrando no modelo automático. Muito legal até de olhar assim para trás e ver o que era e o que é, sabe? Eu imagino. E assim, né, Neuza, dizem que o tempo é soberano, né? Ou seja, ele vai realmente passando, né? E as coisas vão se ajustando. Mas você citou aí 2 anos de adaptação, né? E eu imagino que tenham sido 2 anos justamente por você ser mulher e a gente não tem que ficar fazendo aqui nenhuma média contigo, né? É realmente por isso, né? Como você disse, a mulher, quando ocupa um cargo de liderança, ela precisa provar mais, né? Infelizmente é assim, mas foi assim também, acredito, né? Se não fosse um homem, vamos supor, e não vamos entrar muito nesse mérito, mas se fosse um homem, teria sido 2 anos ou você acha que seria um tempo mais curto? Eu acredito que seu desafio foi maior, até por convencimento, né, não dos gestores, não dos donos, mas da base também, né? Imagino eu. Sem tirar o mérito, né? Dependeria muito de quem estivesse sentado na cadeira. Tem muitos homens muito bem preparados aí para assumir posições como essa e melhores que essa, né? A questão é que, às vezes, o homem chega e ele já chega com muita confiança de todo mundo, todo contexto, né? E nem sempre é o que se coloca ser, mas tem muito homem preparado aí, com certeza. Então, é uma equação que ia depender muito de quem seria esse homem. Diferente, não seria diferente. No caso da mulher também não é que seria diferente, né? Que realmente não é algo tão comum, vamos dizer assim, né? E que se encontra tão facilmente mulheres preparadas ou no nível de assumir cadeiras assim naquele momento, né? Então, hoje a gente, graças a Deus, também já evoluiu bastante e tem muitas mulheres e homens muito bem preparados aí. Exatamente. Tem, e é muito bom, né, a gente ver essa participação em cargos importantes cada vez aumentando, né? Isso, além de tudo, é um amadurecimento não só do setor, é um amadurecimento da sociedade como um todo. A mulher, a gente costuma, né, sempre reforçar quando a gente toca nesse assunto, né, com outras pessoas que participaram aqui do bate-papo, que sempre esteve, né, no agro, sempre teve papel de destaque, mas mais por dentro, no backstage, ali, nos bastidores, né? E a hora que ela se projeta e começa a ocupar também lugares de destaque, né? É um processo que mostra um amadurecimento constante aí, né? E a gente espera que permanente do setor também, para que a gente tenha cada vez mais a voz feminina ecoando com muita força, né? É exemplo de vários eventos que são feitos e que se espalharam pelo país também, infelizmente, mostrando e dando cada vez mais força para que esse movimento continue, independente das dificuldades que aconteçam, né? Então, acho que vale realmente dar esse destaque. E aí, só para entender, Neuza, eu queria que você trouxesse rapidamente, assim, alguns números do tamanho que é a Girassol Agrícola, né? Você está aí no comando, entre aspas, de uma nave que tem que tamanho, né? Quantos colaboradores, o que vocês produzem? Só para o pessoal que não conhece um pouco da Girassol também ficar sabendo. Eu costumo começar essa explanação dizendo assim que a gente é uma empresa média com complexidade grande. E talvez por isso tenha sido tão importante o processo de gestão para a Girassol, né? Então, a empresa aí que planta aí 60 mil hectares de áreas de commodity, soja, algodão, milho,
A gente tem também floresta, tivemos pecuária, atividade de confinamento e cria, recria, mas o nosso principal negócio é semente, semente de soja e semente de algodão. Esse mix de negócio, ele se torna muito complexo. O gerenciamento de risco, ao mesmo tempo que você dilui um pouco a questão do risco relacionado a resultado, né, a complexidade do gerenciamento de risco, ele é bastante interessante também, muito sensível. O negócio semente, no final do dia, é um negócio que exige uma engenharia muito acirrada, né, é um mercado que se trabalha com distribuição, tem que ter estratégia de acesso, estratégia de portfólio, estratégia de distribuição, estratégia de produção, de qualidade, de logística. Então, é uma complexidade de uma grande empresa, é um ser vivo, né, e que a marca e a reputação e a memória também do dono, a história da empresa, ela tem um peso muito grande, né, nisso tudo. Então, a gente atua aí nesse mix de negócios, semente sendo o principal negócio, carregando aí quase 60% do faturamento. O faturamento já atinge a casa de 1 bi de reais e tem 1.000 colaboradores aí, em média. Atua em vários estados, distribui semente para vários estados, mais de 10 estados no Cerrado. Produzimos semente em 4 estados e produzimos aqui em 4 grandes regiões, que é onde a atividade agrícola acontece mesmo, aqui na região no estado do Mato Grosso. Então, a empresa, toda a atividade é gerenciada a partir da matriz aqui onde eu fico, que é Rondonópolis. Aqui a gente tem mais de 100 colaboradores, né, atuando na área de comercial, na área de produção de semente de forma atender o corporativo e laboratório, time de vendas e toda a área de compliance em geral está aqui. Mas é uma empresa que no final do dia tem tudo, absolutamente tudo, que tem uma grande empresa e referência do setor que você olhar. Então, a gente tem área de compliance, a gente tem área de governança, nós temos área de responsabilidade social, nós temos área de desenvolvimento de pessoas, marketing, cultura e os demais, né? Processos, TI, tecnologia digital, inovação. Então, é muito grande o negócio que essa empresa, o rumo que essa empresa tomou e tem traduzido em resultado. No final do dia, tudo isso. Inicialmente, assusta um pouco essa máquina toda, mas depois você vê o quão forte o resultado se torna a partir desse ponto do caminho. Assim. Excelente, excelente, Neuza. Acho que deu para entender bem o que é uma empresa uma empresa média, como você disse, com uma complexidade de grande, né? Os números são astronômicos, são muito grandes os números, né? Assusta quem estiver ouvindo, mas quando a gente fala em Mato Grosso, né, quando você traz a área, você coloca realmente, né, considerada, entre aspas, média, mas gigante, não deixa de ser uma gigante, né? E dá para entender quando você fala da complexidade, né, como deve ser realmente implementado ao longo desses anos todos, né, todo o processo, toda a questão de governança e tudo que você mencionou aqui. Mas o segredo é a equipe, é você montar um time que esteja comprado ali com o seu processo de gestão, com o seu projeto. E hoje a Girassol tem um time muito bem preparado para tocar essas frentes, né? É sinal de que deu certo, né? Exatamente. E tanto deu certo, não só nos números positivos da empresa, antes de eu seguir para a reta final, eu vou trazer aqui o reconhecimento que a Neuza recebeu, inclusive esse ano na AgriShow 2024, recebeu o troféu Os 100 Mais Influentes do Agronegócio na categoria Gestão. Esse prêmio ele é realizado todos os anos por meio da votação aberta e pesquisa de mercado realizada pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia. Ou seja, quando você entra na seleta lista dos 100 mais influentes do agro, quer dizer alguma coisa, né, Neuza? O caminho está indo no caminho certo, né? Então, é outra grata surpresa também, quando eu recebi essa informação, essa notícia, fiquei bastante honrada com o convite aí, mais uma vez,
e receber esse prêmio, para mim, eu acho que selou aí realmente uma tese de que realmente esse é o caminho, né? Tem sido o caminho que tem dado certo e cada vez mais tem ficado mais claro para mim de que é um caminho sem volta. As empresas precisam se aperfeiçoar, precisam buscar conhecimento, pessoas precisam buscar conhecimento, estar cada vez mais preparada para assumir cargos, desafios que o tempo todo estão aí à disposição, e fortalecer aí, né, os propósitos, tanto das pessoas como profissionais, na carreira profissionais, e também o propósito da empresa, que é realmente perenizar na linha do tempo, entregar cada vez mais resultados e empregar cada vez mais pessoas, contribuir para esse setor aí que é riquíssimo, né? Eu acho que o agro, no mundo inteiro, ele tem uma função muito nobre. No Brasil não é diferente, e no Mato Grosso ele é muito representativo, demais da conta, a representação que o Mato Grosso tem na produção de alimento mundial. Então, a causa é nobre, o mundo precisa cada vez mais de gerar emprego, gerar renda, gerar comida, alimentação para esse mundo todo, e vai continuar de forma muito acelerada. Tecnologia artificial vem aí com tudo, já está aí, né? Então, cada vez mais forte. As empresas precisam se preparar, as pessoas precisam se preparar. Na minha percepção, vai ter emprego para todo mundo, mas não serão os mesmos, serão outros, e aí só vai sobreviver quem realmente estiver preparado. A empresa que estiver preparada, as pessoas que estiverem preparadas. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E agora, Neuza, a gente vai para a reta final aqui. Tem 2 pontos tradicionais aqui no podcast que a gente deixa para o fim, justamente você vai entender por quê, tá? O primeiro deles é o seguinte, é saber de você, né, do convidado, da convidada que participam aqui, qual a pergunta que você gostaria de responder um dia, né? Fala assim, poxa, nunca me perguntaram isso, eu gostaria de ter a oportunidade de falar sobre isso. Então, sabe que eu não me preparei para essa pergunta? E as perguntas mais improváveis já me foram feitas. Nossa, mas nunca imaginei que ia sair essa pergunta. Mas assim, eu sou uma pessoa que sempre quando tenho que falar sobre alguma coisa para alguém, eu falo sobre conhecimento. Perguntas que eu fico sempre não é nem pergunta, é mais uma indagação, que eu fico sempre me perguntando, né, por que o ser humano, ele é essa complexidade, né, de querer sempre o resultado na frente do esforço. Então, é algo que eu sempre fico tentando trabalhar isso daí, né? Seria mais uma reflexão mesmo, em vez de uma pergunta. Tem tantas fontes de conhecimentos, tem tanta forma das pessoas se prepararem para abraçar oportunidades que tem por aí e que o tempo todo, né, tem, e as pessoas ficam sempre olhando o pasto do vizinho, sabe? E esquece de olhar por que o seu pasto ali não está tão verde quanto o do vizinho. Esquece de olhar a história, o contexto das coisas. Eu de longe não sou imediatista, então eu fico assim, gente, tudo tem contexto. Nunca é a primeira resposta. Descarte a primeira imagem que vem, a primeira resposta que vem, porque o contexto é muito maior do que aquilo que vem de forma imediata. Então, é mais assim, indagação, né? Por que as pessoas é tão imediatista? Eu acho bacana você trazer esse ponto de vista. Eu gostei bastante da tua indagação e, né, o comentário. E tem um conhecido, Paulo Ozaki, aliás, né, do Agro Resenha Podcast. Paulo costuma falar várias vezes durante os bate-papos dele, né? E eu vou repetir aqui que é aquela história de que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, realmente, é o único lugar em que o sucesso aparece antes do trabalho, né? Então, realmente, tem que ter esforço, tem que ter o processo, não dá para ser imediatista. É sempre uma construção, né? Um caminho linear ou caminho ascendente. Às vezes tem uns baixos também, mas é um caminho que ele lá na frente já é gerar o resultado, né? Muito bacana. Outra pergunta, na verdade, nem uma pergunta aqui, na verdade é uma pergunta, tá? Mas essa é mais simples, tá, Neuza? É para conhecer um pouco mais da Neuza, lado pessoal da Neuza, eu queria saber um hobby não,
uma curiosidade sua, uma curiosidade sobre você, na verdade. Aí pode ser um hobby também, não tem problema, tá? Então, se eu for falar de hobby, eu vou dizer que não tenho hobby, porque o meu hobby, eu sou uma pessoa assim que... Eu ia dizer essa palavra, mas eu venho lutando para não dizer essa palavra, mas verdadeiramente eu sou uma workaholic e venho trabalhando isso em mim já faz alguns anos. A minha mentora vive o tempo todo falando isso para mim, não se esqueça que... Então, assim, o tempo passa para mim muito rápido no trabalho. O hobby mesmo acaba ficando sempre para depois. Mas eu amo viajar, amo conhecer culturas e histórias de outros países, de outras regiões, comunidades. Então, amo viajar. O meu esporte é o esporte mais lento, mais de concentração, então eu amo fazer yoga, gosto de meditar. Então, essa é mais a minha vida, embora o esporte faz parte, mas não é um hobby, é uma necessidade. E família. Então, família é algo assim que é para onde é meu recanto, né? É para onde eu encosto o meu rosto para descansar. Eu amo estar com meus filhos, meu relacionamento, minha mãe, meus irmãos. Esse mundinho aqui de família, para mim, é meu mundo, sabe? Mas 90% do meu tempo produtivo diz respeito ao trabalho, infelizmente. Ou felizmente. Ou felizmente, né? Exatamente. Quando a gente faz o que a gente gosta, aí se dedica tanto, ficou muito claro pela tua trajetória, tua carreira, o teu jeito tua visão, o teu jeito de falar. Então, acho que realmente o sucesso que você tem obtido na gestão, na carreira, é decorrente, né, dessa caminhada que a gente mencionou aqui há pouco, né? Então, é perfeitamente compreensível o porquê que você se dedica tanto, né, ao trabalho e porquê que você colhe os frutos daquilo que vem plantando com muita qualidade, muita competência acima de tudo. Neuza, adorei o bate-papo, espero que você tenha gostado. Passou rápido, a gente falou que o tempo passa rápido, né? Quando a gente costuma achar que o dia precisava ter 25, 26, 27, 28 horas, é porque realmente a gente tá trabalhando bastante, está se envolvendo com aquilo que a gente está se propondo a fazer. E aqui foi também um bate-papo muito rápido, porque foi muito bacana e o tempo voa quando a gente gosta do que está fazendo e quando a gente tem uma pessoa como você que divide tamanho conhecimento, né? Com tanta tranquilidade na maneira de falar. Te agradeço, te parabenizo mais uma vez pela tua trajetória, tua carreira. Desejo sucesso para você, para toda a equipe da Girassol Agrícola, né? Já fui várias vezes aí lá na fazenda para gravar reportagens, inclusive também sobre produção de madeira alguns anos atrás. Então, é um lugar que sempre nos recebeu muito bem e é um lugar que realmente tem muita história, né? Então, parabéns e um abraço para todo mundo. E obrigado por ter participado com a gente aqui. Nossa, Luiz Patroni, eu que agradeço aí imensamente participar e as suas palavras também, que bom que você já esteve visitando aqui, foi bem atendido, essa é a nossa missão também, tá impregnado nos nossos valores, é ser uma empresa aí gerando empatia o tempo todo com as pessoas e com os diversos stakeholders. Então, a gente fica muito grato de saber disso e fique à vontade, sempre que quiser vir aqui, os nossos eventos na empresa, conhecer os nossos negócios, aí está à disposição. E muito obrigado mesmo por participar, nunca imaginei também, mais uma grata surpresa aí para o meu repertório, estar participando com você nesse programa tão bonito, tão rico e agradável. Foi muito bom. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.